Por que você não deveria aprender a tocar de ouvido para tocar teclado na igreja? Meu nome é Ezequias e ajudo iniciantes no teclado a se tornarem tecladistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, então me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. Até porque temos conteúdos diários para te ajudar a se tornar um tecladista preparado para tocar na igreja. E o tema da nossa aula de hoje é por que você não deveria aprender a tocar de ouvido para tocar teclado na igreja. Muita gente, quando ganha um instrumento ou começa a estudar, aprender um pouco, a gente já logo pensa, eu vou estudar e vou aprender a tocar de ouvido para mim começar a tocar na igreja. E esse é o grande primeiro erro que muita gente comete. Porque tocar de ouvido, assim como qualquer outra forma de estudo, não é algo subjetivo e tem um momento certo e principalmente o que você precisa conhecer antes de saber tocar de ouvido. Para quem não sabe, existe diversas formas de estudo, mas as principais e as mais comuns são cifras, tablatura, partitura, ouvido e decorar alguma música ou vendo tutoriais aí para você poder aprender a tocar essas músicas por imitação. Entre todas essas formas, existe a ordem cronológica que vai trazer o resultado que você precisa para tocar na igreja. Ou seja, muita gente começa a estudar através, por exemplo, de imitação. Quando você ganha um teclado, algum instrumento, você fica olhando, para mim tocar, por exemplo, o hino Aleluia da Gabriela Rocha. Você vê alguém tocando, aí você olha o dedinho dela, vai apertar aqui, aqui. Você até consegue copiar, mas no final das contas você não tem um resultado que você deseja. Demora muito para conseguir ter resultado e você não sabe exatamente o que você está tocando. Aqui no caso mesmo, muita gente nem sabe o que eu estou tocando de notas. Aqui no caso, percebe que eu estou invertendo o acorde na minha mão direita? Muita gente não sabe inversões na mão direita. A gente chama isso aqui de encadeamentos de acordes. Muita gente até toca um hino como esse, por exemplo, mas não sabe qual tom está sendo executado esse hino, não sabe qual campo harmônico, não sabe qual dedilhado, não sabe exatamente qual o tempo desse dedilhado. Então você só vai se limitando, você simplesmente copia algo, mas não tem entendimento do que você está fazendo. Qual que é o grande problema? Você sempre fica inseguro na hora de estar tocando na igreja. Tem uma segunda forma que muita gente também estuda, que é o método convencional, que muita gente que estuda principalmente teclado ou piano erudito acaba estudando, que é através das partituras, que também não te traz clareza e independência do que você está fazendo. Quer ver um exemplo disso? Quem estuda através das partituras perde muito tempo estudando teoria, às vezes um ano inteiro só na teoria, depois você perde mais pelo menos um ano para conseguir estar executando, fazendo seus primeiros exercícios na prática e no final das contas você também não sabe o que você está fazendo. Você simplesmente está copiando um arranjo ou algo que alguém já criou, mas isso não te traz clareza e muito menos independência na hora de você estar tocando. Então quando a gente não tem segurança, obviamente que a gente o quê? Assusta, acha que não é capaz e acaba desistindo da música. Eu quero mostrar um exemplo de uma aluna que começou exatamente dessa forma. E muita gente fala, professor, já tentei aprender há muito tempo, já faz muitos anos, ou talvez você até já desistiu do teclado por achar que não é capaz de aprender a tocar. Essa aluna aqui ficou por mais de 30 anos com o seu instrumento guardado, porque começou a estudar com o método errado, se frustrou por conta de uma palavra que ela ouviu e, infelizmente, ela acabou abandonando o teclado. Mas, graças a Deus, ainda teve chance e ela teve uma oportunidade de conhecer o método certo e mais rápido dela estar tocando na igreja. Essa aqui é a nossa aluna Ruth. Olha só que depoimento lindo. O meu desejo foi cada vez crescendo no meu coração de tocar e estudei com partitura, né? Era muita teoria, mas na primeira apresentação fui tocar um hino, é um hino bem fácil, mas na hora de tocar na igreja, no culto de estudo, mas de repente eu olhei para a igreja e eu vi que meu irmão de sangue, ele estava sorrindo, mas na hora eu entendi que ele estava tirando sarro de mim. E aí eu então bloqueei na hora, parei de tocar, me deu uma vergonha e daquele dia parei, como se eu desistisse mais um momento. Mas depois de 6 anos, Deus me deu mais uma vez uma oportunidade de estar recomeçando. Só que mais uma vez frustrou. Eu ganhei o teclado e então pedi para ele que fizesse uma capa para eu guardar para não estragar o teclado. E eu guardei o teclado
durante 12 anos. E mais uma vez ardeu no meu coração que eu tinha que fazer algo mais. Então eu ouvi o professor Ezequias chamando a atenção e eu falei, eu vou entrar, fiz a minha inscrição, chamei meu esposo muito alegre, falei assim, eu acho que agora eu aprendo, porque dessa maneira aqui tá fácil. Recebi o curso em dezembro, no começo de dezembro, mas em janeiro eu já estava tocando. Um mês, basicamente, 1 a 2 meses. Foi. Olha que legal. Ela no começo tentou aprender, não conseguiu ter o resultado esperado, enterrou seu talento por muito tempo por achar que não era capaz de aprender. Vocês viram aqui o resultado dela estudando e seguindo o método certo, com menos de um mês, na verdade deu um mês e pouquinho, ela já estava tocando na igreja dela com segurança. Hoje em dia, ela inclusive rege o coral da igreja dela, é a tecladista oficial e pode adorar a Deus com excelência em sua congregação. Isso é para vocês entenderem que existe vários métodos e muitas formas diferentes da gente estudar. Pode ser através da cifra, das partituras, pode ser da tablatura, decorando hinos, mas existe uma forma muito específica de você estudar para tocar na igreja. Mas poucas pessoas realmente sabem que existe uma forma correta de se estudar. A gente às vezes quer tocar na igreja, mas estuda com professores não cristãos, segue métodos que não têm o objetivo de te tornar um tecladista preparado para tocar na igreja, que mais dificulta do que realmente facilita. E algumas pessoas, inclusive, acham que precisa ter dom para conseguir aprender ou acha que por conta da idade dela, ela não é capaz de aprender. Aqui foi um exemplo da Ruth, que estudando do jeito certo, com menos de 2 meses, ela já estava tocando na igreja. Então, se você quer realmente aprender e ter resultado, você precisa estudar do jeito certo, porque o que realmente vai trazer clareza, o que realmente vai trazer resultados para você é exatamente seguir um método focado e direcionado para tocar na igreja. Você quer ter um plano perfeito para se tornar um tecladista preparado para tocar na igreja em menos de 3 meses, mesmo sendo iniciante do Absoluto Zero e ainda nesse ano de 2023 poder estar tocando e adorando a Deus com segurança na sua igreja? Então participa do nosso evento que é a Jornada Tecladista Preparado para Tocar na Igreja, um evento 100% online e gratuito que vai acontecer nos próximos dias 30, dia 2, 3 e 4 de novembro. E nesse evento eu vou te trazer um plano perfeito, o caminho, minha rota para você se desenvolver e se tornar um tecladista preparado para tocar na igreja. Esse evento vai acontecer sempre às 21 horas e para participar é muito simples. Aqui na minha bio ou no meu perfil ou na descrição dessa aula aqui você vai encontrar o link para você fazer o seu cadastro. Então clica aí, acha esse link, faça o seu cadastro, a sua inscrição e vai ser um prazer poder passar essa semana incrível podendo contribuir um pouquinho mais com o meu conhecimento. Então participe da Jornada Tecladista Preparado para Tocar na Igreja. Te vejo lá, Deus abençoe.